Boa noite, irmãos e irmãs. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para juntos meditar na palavra de Deus e estudar também a sua palavra, orar, não é? E termos comunhão uns com os outros. Isso é muito importante. Estamos felizes nessa noite de estar aqui com os irmãos mais uma vez, depois desse período aí de recesso de uns 15 dias, mas que nos ajudou bastante a descansar e renovar as forças para a gente continuar trabalhando. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6, é o texto que eu vou ler de 6 ao 12. Vamos ler esse texto. Ou eu vou ler, os irmãos vão acompanhar para a nossa meditação. 1 João capítulo 5, versículo de número 6, que nos diz assim a palavra: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Testemunho forte, testemunho poderoso, esse testemunho. O testemunho, ou as três testemunhas do Evangelho, as três testemunhas que Deus enviou para nós. Nós terminamos o estudo anterior, da última vez que nós falamos desse capítulo 5, dessa carta de João, até o capítulo 5, de 1 a 5, falou para nós e fez referência ao testemunho da fé, a importância da fé, da firmeza da fé, de sermos crentes de verdade, porque ela é essencial para se chegar à convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como chegamos a essa convicção? Por meio da fé que nos é dada. A fé nos sustenta nessa convicção. Agora, a razoabilidade da fé depende de quê? Depende de testemunhos. É preciso que algo testemunhe, que algo fale acerca disso. E aí então a gente vê aqui a validade desses testemunhos que são dados sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Veja que João começa falando de quê? Ele começa a falar do testemunho da água e do sangue. Ele faz essa referência.
é aquele que veio por meio da água e do sangue. E essa experiência de falar aquele que veio por meio da água e do sangue, essa experiência refere-se ao testemunho do batismo e da crucificação de Jesus. A água do batismo e o sangue testemunhando da veracidade da sua crucificação. Veja que isso nos revela, essas expressões, nos revela que o amor de Deus foi executado por meio desse testemunho, e isso aconteceu pela vontade de Deus para a salvação de todo mundo, para a salvação do mundo inteiro. Então a água e o sangue são testemunhas, e são testemunhas históricas, são testemunhas objetivas, são testemunhas concretas, não são testemunhas subjetivas, são testemunhas objetivas, água e sangue. Quando é que isso se torna evidente, né? Por exemplo, o sangue ou o pão, quando é que se torna evidente? Na celebração eucarística, na celebração da ceia, nessa oferta eucarística, e se torna muito claro, muito evidente, é um sinal. E sinal é o quê? É algo visível, é algo que se torna visível. Quando a gente fala do pão e do vinho, estamos dizendo assim: o Evangelho se tornou palpável. Aquilo que era puramente subjetivo na nossa fé, quando a gente oferece o pão e o vinho, nós estamos tornando aquilo que era subjetivo em objetivo. Está aqui o pão, está aqui o vinho, está aqui o corpo, está aqui o sangue, de forma visível. Então João está dizendo assim: água e sangue, a água como uma referência ao batismo, e o sangue como uma referência à crucificação, são testemunhas que Deus mandou para nós, para revelar o seu amor, e executou a sua vontade para a salvação do mundo inteiro. Então água e sangue são experiências, são testemunhos históricos, porque por meio da água e do sangue, por meio dessa experiência que ele passou, vai nos dizer que Jesus Cristo é uma pessoa divina e humana. Ele é o enviado de Deus. Ele é aquele que veio porque Deus assim enviou. A água simbolizando o seu batismo, que vai revelar a sua missão. A missão começa exatamente ali. O batismo é o sinal de que dali para frente é Jesus o enviado, é Jesus o homem de Deus, é Jesus com seu chamamento para a missão da salvação, que agora está em execução. Então a água tem todo esse significado. É o começo de tudo, é o começo da missão, é o começo da ação. Evidentemente que a gente diz assim: ele sempre foi e sempre será filho de Deus. Não é porque ele foi batizado que passou a ser filho de Deus, mas para nós tem um significado histórico isso. Não é para Deus. Deus é eterno, Deus é a eternidade. Então para ele não tem isso. O tempo está sempre aí, o tempo é tempo presente sempre, mas para nós tem um significado. O significado de dizer, não é, de que a missão dele historicamente para nós
começa ali. Para nossa compreensão, ele deu o primeiro passo na direção do cumprimento da sua missão. Ele recebeu esse batismo da parte de João como forma de testemunhar do início da sua vocação, da sua missão. E veja que no batismo de Jesus, na água, o que é que acontece? Revelação. Deus se revela, Deus se manifesta. Este é meu filho amado, a ele eu vi. E aí vem o Espírito e desce em forma de pomba, ou seja, ali estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo presente naquele evento histórico que era o batismo. A Trindade está presente ali, o Deus que fala, o Espírito Santo que desce, o Filho que recebe a missão. Quer dizer, então, a gente vê como o Evangelho, quando compreendido, a palavra quando compreendida, como ela vai fazendo todo sentido na maneira que ela vai sendo expressa, que ela vai sendo apresentada. Ali o Pai se revelando, se manifestando do céu, dizendo as palavras que ele diz, que Jesus Cristo é o seu Filho enviado para cumprimento de uma missão que ele tem no mundo. E o sangue? O sangue se referindo à sua crucificação, se referindo ao seu sofrimento. Alguns pais da igreja na antiguidade diziam que esse sangue é simbolizado naquela lança que é enfiada no seu lado e dali jorra sangue. Quer dizer, os pais da igreja, os antigos, eles imaginaram muitas coisas, mas no final é a mesma coisa, é o símbolo do sangue. É o símbolo do derramamento. Quer dizer, aqui nesse sangue tem uma referência também ao significado levítico do termo. Evidentemente que esse significado levítico está presente também. O sangue aqui é apresentado como elemento de purificação. O sangue que purifica, juntando com a água, que tem um sentido de purificação também, não é daquele mas o sangue vai mais longe, não é só de purificação, é de redenção também. É o sangue que redime. A água purifica, o sangue purifica, mas redime, tira o homem do estado que ele se encontra. Então esse sangue aqui é um sangue sem igual, precioso. Por quê? Porque expia toda a culpa. A água purifica da corrupção, enquanto que o sangue redime o ser humano, tira ele do seu estado de miséria e faz dele uma outra pessoa. Então João, nesse pequeno texto, nessa perícope aqui, João afirma que o Espírito, além de ter a água e do sangue, vocês estão aí com os seus textos abertos, ele diz, mas o Espírito também é aquele que dá testemunho. Nesse mesmo versículo aí, do versículo 6, tem o testemunho da água, tem o testemunho do sangue, mas ele diz, mas também tem o testemunho de quem? O testemunho do Espírito Santo. É o Espírito que dá testemunho, por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. Então você vê, não é? Jesus Cristo é aquele que veio, Jesus Cristo é o enviado, e o Espírito, que é o Espírito Santo, é aquele que foi enviado para dar testemunho dele. Ele veio para
para dar testemunho das palavras que foram ditas, pronunciadas por Jesus Cristo, para colocar no coração dos crentes, no coração dos fiéis, no coração daqueles que creem, essa palavra como uma certeza, dizendo assim: olha, essa palavra que ele disse é palavra de verdade, nós não podemos ter dúvida quanto a essa palavra. Ele, o Espírito, não fala por si mesmo, mas ele fala daquele de quem ele veio dar testemunho. Me arranja um pouquinho d'água aqui, por favor. Aquele que ele veio dar testemunho. Então veja a missão do Espírito. Veja que Jesus Cristo cumpriu a sua missão, e o que é que aconteceu com ele? A Bíblia nos diz, né? Ele cumpriu a sua missão e retornou para junto do Pai. E o Espírito Santo permaneceu com a igreja, mas permaneceu com a igreja para quê? Para testemunhar das palavras que foram ditas por Jesus Cristo, confirmando no coração de cada crente: olha, aquela palavra que ele disse, assim assado, dia tal, ou época tal, aquela palavra é uma palavra verdadeira. Não esqueçam daquela palavra dita por ele. Esse é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala de si próprio, o Espírito Santo fala de Jesus Cristo. João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 14, que o ministério do Espírito Santo, no versículo 26, é nos fazer lembrar das palavras que foram ditas por Jesus Cristo. Ou seja, não podemos esquecer das palavras que ele disse. E elas não passam por quê? Porque o Espírito Santo está aí para nos lembrar. Por isso, Jesus vai dizer: olha, vai passar tudo, o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras, elas não passarão. Porque essa palavra, ela não pode passar. Ele foi para o junto do Pai, mas o Espírito Santo está aí, lembrando o tempo todo a igreja, despertando a igreja, dizendo à igreja que ela seja testemunho àquilo que ele disse. E ele faz isso como um fiel testemunho. Ele não altera absolutamente nada do conteúdo daquela mensagem que foi dada. O Espírito Santo não traz novidade no sentido de falar coisa diferente que Jesus Cristo falou. A essência do que Jesus Cristo disse é o que permanece. E o Espírito Santo está nos fazendo lembrar: não esqueça isso. Não esqueça a palavra. Porque a palavra de Cristo é uma palavra inalterada. Ela não se modifica. É uma palavra eterna por isso. Não muda. Não passa. É palavra eterna. Muda o nosso jeito de dizer essa palavra. Por quê? Porque a gente tem metodologias, e as metodologias dependem das épocas, dependem do tempo. Se eu estou no século I, como o século de Paulo, era de um jeito que se falava essa mesma palavra. Mas se a gente está na Idade Média, já vai ser de outro jeito. Como foi o primeiro testemunho dos cristãos primitivos? Como é que eles diziam que estava firme naquela palavra? Era com martírio. A primeira forma de testemunhar foi o martírio. Os cristãos eram martirizados. Se diziam assim para eles: nega essa palavra. Eles diziam: nós não vamos negar isso. Nós abraçamos essa fé e vamos morrer com ela.
Então, o primeiro testemunho cristão foi o martírio. Daí que existe as catacumbas de Roma e etc., tantos lugares onde os cristãos foram mortos, foram enterrados vivos, foram presos, foram massacrados, foram colocados em coliseus, foram colocados diante de feras, e o testemunho era o quê? Não arredamos pé da fé que nós abraçamos. Que vem a morte, isso foi um testemunho. Então, testemunhos são dados, ou formas de pregar o Evangelho, ela se apresenta de diferentes modos através de diferentes tempos. Então a palavra não muda, porque o Espírito Santo está aí como testemunha, dizendo, olha, a palavra é inalterada, ela permanece. A gente vive hoje, irmãos, numa época que a gente fala assim, época de fluidez. Tudo flui, no sentido de dizer assim, tudo passa, tudo muda, tudo fica diferente, não existe verdade eterna. E grandes filósofos dizem isso. Há um filósofo que é muito conhecido, inclusive eu gosto muito dele, porque leio os textos dele, mas a gente não significa de gostar que a gente concorda. Há um grande filósofo francês chamado Michel Foucault, que ele diz assim, não é que não existe verdade eterna, existem fabricações. Ele diz, a verdade ela é construída historicamente. Então, a verdade é a verdade daquele tempo, daquela época, daquele momento. Passado aquele tempo, aquela época, aquela verdade já deixa de ser verdade, e quem tiver no poder, e ele associa a verdade com o poder, e quem tiver no poder vai dizer, agora a verdade vai ser isso. A verdade agora é essa. Então ele diz assim, a verdade é uma construção histórica. É isso que está aí, daí vem a fluidez das coisas que vêm, das coisas que vão. É isso que se chama pós-modernidade, irmãos. De dizer assim, nós estamos na pós-modernidade. Significa, a verdade, ela é construída historicamente. E o que é que predomina numa época dessa? O que predomina é o relativismo. Relativismo ético, relativismo moral, relativismo metafísico, ou seja, não tem mais coisas assim, verdade objetiva, concreta. As coisas tudo passa, tudo flui, tudo fica diferente. Tudo é feito, tudo é construído, mas depois tudo é destruído. Foi aí que um pensador como Nietzsche disse assim, o próprio Deus morreu, que é uma ideia de superar o Deus moral, o Deus que se tinha assim como a verdade de um tempo. No entanto, a Bíblia afirma que há uma verdade que se eleva além do tempo, das eras e que penetra a eternidade. E essa verdade é a revelação de Deus em Jesus Cristo. Essa é uma verdade eterna. Essa é uma verdade para o qual não há construção, não há passagem, não há fluidez. Não, essa mensagem é a mensagem, ou essa verdade é a verdade que fica. Dizer que as palavras não passam não significa a letras, mas a mensagem em si, a verdade que contém, ou que está nessas palavras. Então João está dizendo assim, além da água e além do sangue, Deus levantou o testemunho do Espírito Santo. Ele foi levantado por Deus para dar testemunho dessa verdade que é Jesus Cristo. E quem é esse Espírito Santo? João diz, ele é uma testemunha idônea.
para dar testemunho, porque a verdade não pode ficar escondida. E como é que ele dá testemunho? Tudo indica que João agora está falando do testemunho interno. E aí seria um testemunho que a gente pode dizer assim, é subjetivo. Lembra que eu falei há pouco que água e sangue é testemunho objetivo? Porque a gente vê, porque a gente está aí diante de nós. A água, o batismo, o sangue, a crucificação, tudo isso foram eventos históricos que aconteceram. E agora o testemunho do Espírito Santo, ele é um testemunho subjetivo. Por quê? O Espírito Santo dá esse testemunho de que maneira? Nas nossas mentes, no nosso coração, falando internamente a cada um de nós, dizendo aquilo que a gente precisa ouvir, dizendo aquilo que a gente precisa saber. Ele abre os nossos olhos espirituais para a gente conhecer a verdade, essa verdade que é Jesus Cristo. É Ele quem concede a iluminação da nossa mente, para chegarmos à verdade de que Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, lá no versículo 3, ele vai dizer assim: ninguém diz Senhor Jesus, senão por meio do Espírito Santo. Dizer uma coisa simples como essa, aparentemente simples, você sozinho, e você dizer assim, Senhor Jesus. Aí Paulo está dizendo assim, você pensa que é você que disse isso? O Espírito Santo te leva a testemunhar que o Espírito Santo, ele é Senhor. Ele é Senhor da tua vida, Ele é Senhor do mundo, Ele é Senhor de todas as coisas. Mas por que eu disse isso? Aí Paulo diz, o Espírito Santo te levou a isso, o Espírito Santo me levou a isso, é Ele que nos leva a isso, é o Espírito Santo que nos ajuda nessa compreensão. Então, até aqui o que é que a gente tem? Duas espécies de testemunhas. O testemunho objetivo, que é a água e o sangue, e o testemunho subjetivo, que é o testemunho daquele que fala aos nossos corações que Jesus Cristo é a verdade de Deus, ou seja, o Espírito Santo. A gente tem um testemunho objetivo de fora e a gente tem um testemunho subjetivo do Espírito Santo, que vai falando às nossas mentes, que não deixa a gente se esquecer disso, que não deixa a gente se desviar, que a gente fica ouvindo tanta bobagem por aí afora, e aí o Espírito Santo diz para você, calma, a verdade é essa, o testemunho é esse, a verdade é essa aqui. Então, o que se segue? São três que dão testemunho. Os irmãos, prestem atenção aqui, quem está com a Bíblia aberta, porque de propósito aí, na hora que eu fiz a leitura, eu não li aqui uns pedaços, que isso aqui não é de João, isso aqui foi um copista lá que inventou isso, então isso não é escritura. Mas você vê aí no capítulo 7, ó, pois são três que dão testemunho. Aí vem um colchete, não... Certo ou errado? Vem um colchete. O colchete vai terminar onde? Lá nos 2 pontos de metade do capítulo, do versículo 8. Todo esse trecho aí dentro do colchete foi uma invenção do copista. Ele inventou isso aqui, que não é o caso aqui, isso numa aula mais assim de teologia, crítica textual, a gente explicar isso aqui tudo, problema de texto, de copista. Aqui a gente só vai dizer assim, tira isso fora. O que João está dizendo é simplesmente isso, ó.
pois são três que dão testemunho. Início do versículo 7. E quem são esses três? No meio do versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. Um copista colocou esse negócio no céu, não sei o que, tal. Deixa isso para lá. Isso não é de João. Esses colchetes significa colocar isso depois. Não é do autor. Não pertence. Então, às vezes, a gente nem lê isso. Deixa para lá. Um copista quis enfeitar o negócio. Entende? E aí criou esse problema aqui. Mas são chamados de problemas textuais. Mas veja que você tira o colchete e dá certinho. São três que dão testemunhos. Quem são? Está explicando tudo que a gente falou até agora. O Espírito, a água e o sangue. Pronto. É isso que João quer que fique claro. São três coisas, o Espírito Santo e duas experiências históricas que dão testemunhos. E ele diz, e esses três são um, no sentido que o testemunho deles, apesar de ser separados, mas se tornam um. Porque o Espírito, a água e o sangue, os três são o quê? Unânimes. Unânimes quer dizer, eles estão dando o mesmo testemunho. Eles têm um só propósito. E aí ele vai dizer assim, se admitirmos o testemunho de homens, e a gente tem que admitir o testemunho de homens, existe o testemunho humano. Você tem um julgamento, você tem um processo, e vai-se lá diante de um juiz e fala não sei o que, o que é logo que o juiz vai dizer? Tem testemunhas? Tenho. Apresente as suas testemunhas. E a pessoa vai apresentar as testemunhas. Tem testemunho? Não. Já começa um problema. Sem testemunho fica difícil. Você quer ganhar uma causa sem testemunhas? É complicado. Pode até ganhar, mas não sei. É difícil. Então tem que ter testemunha. Então João está dizendo, gente, se o testemunho humano é válido, é aceito, a gente tem que aceitar esse testemunho, quanto mais o testemunho, aquele testemunho que vem da parte de Deus. Ora, muito maior é o testemunho de Deus. Ele está falando aí no meio desse versículo 9. O testemunho de Deus é aquele que ele dá acerca do seu filho. Então, se a gente aceita o testemunho de pessoas que diz, olha, foi assim, foi assado, é isso mesmo, foi dessa maneira, a gente diz, então está bem. Quanto mais o testemunho que Deus está dando pelo Espírito Santo, pela água, pelo sangue. Não era, João está dizendo assim, não era para a gente ter dúvida nenhuma de nada. Por que que você é cristão e ainda tem dúvida? Se tem tanta coisa dando testemunho, se tem três dando testemunho, e aí entra a fé novamente, no versículo 10. Aí entra a fé. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz dele mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus está dando acerca do seu filho. É Deus quem está dizendo assim, ó, esse é meu filho amado, a ele eu vi. É Deus que nos fala todos os dias, e todas as horas, todos os cultos, em toda parte. Ouçam Jesus Cristo, ele é meu filho. Se a gente não crê nesse testemunho,
É como se tivesse dizendo assim: então Deus é mentiroso, porque Ele está dando testemunho, a gente não aceita o testemunho dele, a gente aceita o testemunho de pessoas, e a gente não aceita o testemunho de Deus, que está falando do seu próprio Filho. Veja como João é prático, né? João é muito prático, ele está colocando assim de uma maneira muito prática essas coisas. E ele diz assim no versículo 11: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Essa é a verdade. O fundamento é esse: os três testemunhando, os três falando, mas a gente precisa saber o seguinte: o testemunho de Deus é maior. Se aceitamos testemunhos da terra, acima de tudo precisamos aceitar o testemunho de Deus. Aceitar o testemunho dessa verdade que é derramada dentro do coração de cada um de nós. Isso, acima de tudo, é crer em Deus. E é o que nós fazemos e devemos fazer. Então, João, para fechar, João resume essa bênção dessa maneira: quem são abençoados? São abençoados aqueles que recebem esse testemunho de uma maneira positiva, dizendo assim: eu creio, Deus nos entregou essa mensagem e eu creio nela. E qual é a bênção de crer nesse testemunho? É a vida eterna. E a vida eterna está em quem? No seu Filho, Jesus Cristo. Ele é a vida eterna. Então, somente aqueles que estão no seu Filho, por meio da fé, têm a vida eterna. João está dizendo assim: não há vida fora desse homem chamado Jesus. Não há nada fora dele. O que tem o Filho tem a vida. Nós temos o Filho ao crermos em tudo o que Deus tem testemunhado a respeito dele. A nossa fé, meus irmãos, não vem de nós mesmos. Essa fé, para crer em Jesus Cristo, é um dom de Deus. Nós tomamos posse dessa fé, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, né? A fé é um dom de Deus, tomamos posse dela para quê? Para termos a vida eterna, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor. Então, que Deus nos abençoe, que nós guardemos hoje essas três palavras. Deus nos dá três testemunhas: a água, o sangue e o Espírito, para dizer: toda a vida eterna está em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Que Ele nos abençoe. Amém.